Era incrível, meu Deus do céu, que maravilha, que bênção. Deus é muito bom, bom ter você aqui, bom ter você conectado aqui com a gente, bom demais. Finalizando assim o mês de novembro e Deus fazendo o impossível, o sobrenatural, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Amém, Vivi? Creia, vem pra cá. Vamos junto compartilhar o propósito de Deus. O propósito de Deus não é o destino, é escolhas. A gente está falando sobre propósito esses dias. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Uma boa tarde para você que está aqui na nossa live 828. É a live que fala sobre propósito, sobre projeto de vida, sobre querer mais, sobre querer servir a Deus, sobre entender Deus, se entregar a Ele. E que bom ter você aqui. Amém? Todo dia a gente está junto aqui, às 2 horas da tarde, falando sobre propósito, falando sobre objetivo de vida, projeto de vida, e levar, aquilo que Deus quer você, para aquilo que Deus te quer, onde Deus te quer, Deus te fez para quê? Não é apenas conhecer Deus, é ser conhecido por Ele e viver tudo, 100%, as 16 válvulas, completo, de todo o projeto que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar, quero orar, estou animado hoje. Vai acontecer algo bom demais por esses dias? Eu tenho orado, tem muita resposta de Deus para acontecer até amanhã. E a gente vai testemunhar. Vou testemunhar aqui, vou falar aqui sobre o que Deus vai fazer e você vai celebrar comigo, amém? Pai, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu perdoas nossas falhas, nossas fraquezas, nossos erros. Muito obrigado. Obrigado por nós dependermos de Ti, Senhor. Obrigado porque nós precisamos de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado que se não fosse a Tua graça, onde estaríamos nós? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a entender Tua palavra. Nos ajuda a entender Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Eu abençoo a todos os que estão aqui comigo. Eu abençoo aqueles que vão assistir essa live depois. Aonde essa live chegar, onde esse tempo, essa palavra chegar, que ela chegue, Senhor, como aquela palavra rema, que por onde passa traz vida, traz cura, traz alegria, traz motivação. Eu declaro cura, Senhor, eu declaro cura em nome de Jesus. Aqueles que estão preocupados com problemas de enfermidade, eu declaro cura na tua vida. Receba cura agora em nome de Jesus. Eu abençoo tuas finanças, abençoo tua casa, teu trabalho, tua saúde. Eu abençoo teu casamento, teu relacionamento. Eu abençoo teu trabalho, tua vida financeira. Eu abençoo a tua família, teus filhos. Em nome de Jesus, que haja paz na tua casa. Que haja alegria na tua casa, que toda dificuldade, toda contenda, toda confusão, toda discórdia, toda frustração, angústia, medo, insegurança saia e gere vida, e gere paz, e gere alegria. Que a tua vida possa olhar para a sua vida e ver quanta coisa boa Deus está fazendo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, que bom ter você aqui, Juliana Cardoso, que bom ter, Juliana é uma bênção, gente, bom demais ter você aqui comigo. Vamos falar de propósitos, vamos falar de entender o propósito de Deus na tua vida. E a gente ficou de dar continuidade de ontem, quando falávamos sobre liderança, sobre escolhas. Propósito de Deus é escolha. Você tem o direito de escolha, de viver 100% o propósito, de se jogar no propósito de Deus, de dizer assim, eu quero isso aí para mim, isso aí eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E aí você vai encontrar no livro de Provérbios exatamente ali 2 caminhos. Ou o caminho do sábio, ou o caminho do tolo, ou o caminho do justo, ou o caminho do ímpio, ou o caminho do que serve a Deus, o caminho do que não serve. Não tem uma terceira via, não tem em cima do muro, não tem a omissão, não tem a indecisão, não tem. A tua omissão
é a tua decisão velada. Não existe isso. Deus não trabalha com essa opção. Ou você declara descaradamente o que você quer, ou o teu silêncio está dizendo que você fez outra opção. E aí entra a grande oportunidade de Deus em te oferecer o caminho. E a gente leu ontem o Salmo 1, eu vou ler de novo o Salmo 1, que eu decorei esse Salmo. Quando eu fiz 15 anos de idade, meu pai, ele falou assim para mim: eu vou te dar de presente um salmo. E esse salmo passou a ser meu. Olha que presente bom, né? 15 anos de idade, um adolescente, ele me chamou no canto e falou: eu te dou de presente um salmo, o Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Eu abençoo tua vida. Que tudo que você faça prospere. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha, como aquela palha, né? Como aquela folha caída que junta várias folhas aí, que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, e nem o pecador na congregação do justo. Na hora do julgamento, na hora da verdade, na hora de se expor, o ímpio ele não se sustenta. Ele não tem argumento, ele cai, ele foge, não sustenta isso. E o pecador não consegue estar na congregação do justo. Isso aqui é um princípio interessantíssimo. Firma os teus dois pés na casa do Senhor. Procura uma igreja, procura um corpo, se agrega, entra numa igreja e fica lá. Isso é importante para a sua vida espiritual. Porque no Salmo está dizendo assim, o pecador ele não consegue. O pecado ele não te deixa congregar junto com o justo. Ele te afasta, te desanima, te dá cansaço, te dá desmotivação. A pessoa tem a oportunidade de ir para qualquer lugar do planeta e vai até em chuva, pega fila para poder participar de um determinado encontro ou evento que ela quer. Mas na congregação, no corpo de Cristo, na igreja, ela não consegue ir. É isso que ele está dizendo. O pecador ele não consegue encontrar espaço ali. Então resolve sua vida, vai lá. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha quanta coisa boa tem na vida do justo. Quantas oportunidades. Ele tem saúde, ele tem prosperidade, ele tem bênção, ele tem amigos, ele tem alegria, tem motivação, tem cura, tem riqueza, tem abundância, tem tudo. Mas isso ele só vai ter como resultado das escolhas que ele fez, que é o que está no Salmo 1. Ele não anda segundo o conselho do ímpio, ele não se detém no caminho do pecador, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele sabe disso. Ele tem esse entendimento. Eu não vou, a minha mentalidade, e se fosse nos dias de hoje, talvez o Salmo ele ampliasse, ele dissesse coisas do tipo: eu não seguiria página tal, eu não curtiria foto tal, eu não teria um tempo de YouTube ou de vídeos de fulano de tal. Por quê? Porque isso me traz um contágio, me confronta, me leva a decisões, me faz seguir o caminho errado. E ele está dizendo o seguinte: quando eu evito, quando eu seleciono, quando eu corto, quando eu busco, quando eu escolho o caminho certo, eu vou ter os resultados muito abençoados. Eu não consigo formar um líder, eu não consigo formar um homem de Deus só na teoria. Deus, ele te leva para a prática. Deus, ele te leva para a decisão, e o nome disso é um processo. Ele te desafia em processos. São nos processos que você vai ver suas escolhas. São nos processos que você vai ver quem você é. É quando falta o dinheiro, é que você vê o quanto teu casamento é o que é. Quando as coisas não saem, é quando você está estressado, quando você está sob pressão, é que você mostra verdadeiramente qual é o seu sabor. É igual a laranja. A laranja ali no hortifruti, ela é linda, bonita, né? Muito bem. Mas na hora que ela é espremida, é que sai o suco.
e você vai saber se ela é doce, se ela é amarga, se ela tá boa ou não tá. É isso aí que Deus faz, Ele te leva para processos. E essa história do processo, ela é boa porque ela seleciona. É no processo que você vai ser aprovado ou reprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra bem da verdade é uma das, talvez, da vida ministerial, a vida de quem tem propósito, até mais fácil. Manejar a Bíblia, conhecer verso bíblico e navegar e até falar, isso é muito bom. A questão é que não é falar, é viver. É ser coerente. O quanto essa palavra de Deus, ela me confronta, ela me corta, ela me obriga, ela me destrói, ela me coloca na parede para eu não fazer o que eu quero. E muito menos não fazer o que eu quero, mas fazer o que Deus quer. Não é fazer, eu quero fazer isso, minha carne tem vontade de fazer isso, mas não faço. Vontade de falar isso, mas eu não falo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra dita a seu tempo, quão proveitosa é. Eu quero, na minha ansiedade, resolver essa questão. E eu resolvo essa questão na minha ansiedade e crio duas outras piores ainda. Então, o processo, ele me trata, ele me cura, ele me empurra para conhecer a Deus e ser conhecido dele. Quando tem áreas na minha vida que eu costumo dizer o seguinte, que tem coisas na minha vida que eu sei que eu preciso melhorar, certo? Eu sei, eu vejo, eu preciso melhorar. Então, essas situações na minha vida, Deus, Ele fala comigo, eu entendo. Tem coisas na minha vida que eu não sei, mas tem pessoas que estão próximas a mim que veem que eu preciso melhorar. E essas pessoas são instrumentos de Deus para falar para mim. Olha, você errou nisso aqui. Olha, você não foi muito bem aqui. Eu preciso estar envolvido com pessoas, e até em Provérbios o seguinte, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Então, o amigo é aquele que fala a verdade, o amigo é aquele que diz, eu vi um comportamento seu, eu não vi uma vez, eu vi várias vezes, e esse comportamento precisa ser tratado. Agora, tem áreas na minha vida que eu não sei, pessoas ao meu redor não sabem, mas Deus, Ele sabe. E Ele conhece o teu coração. E Ele vai tratar o teu coração, e aí entra a beleza de andar com Deus, que Ele vai te levar ao processo para tratar isso aí, que você não sabe, que ninguém sabe, mas Ele te conhece, tanto que o próprio Davi fala, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me faz andar pelo caminho certo. Sonda-me, tu me conhece, lá no Salmo 39, ele diz, tu me conheces, Senhor, conhece a minha vida, conhece quando estou sentado, conhece quando estou em pé. Se eu for para o mais profundo do abismo, te encontro lá. Se eu subir na montanha mais alta, eu te encontro lá. Uau! Me conhece, tu me conheces bem mais do que eu mesmo, porque tu me fizestes, tu estava comigo ali, tu sabe as minhas reações, eu não sei. Eu não sei, eu preciso de você, Deus. E o processo, ele vai te levar para ser o quê? Aquilo que Deus quer. 100% aquilo que Deus quer. Olha para o teu chamado, aproveita esse 29 de novembro, aí, o dezembro aparecendo, né? Chegando, o final do ano já batendo na porta. Dá uma olhada nesse ano. Dá uma olhada o quanto nesse ano você cresceu. Veja, seja verdadeiro com você, seja real com você mesmo, sabe? Olha para você e vê, meu Deus, eu comecei em janeiro como? Espiritualmente como? Como você começou? Como é que estava a sua vida em janeiro? Você estava orando mais, lendo a Bíblia mais, buscando mais? Quantos livros da Bíblia você leu? Para quantas pessoas você compartilhou da sua fé? Sua vida espiritual, seu relacionamento, seu testemunho de fé. Quantas pessoas você pegou pela mão e falou o caminho para o céu é por aqui. Vem comigo. Quantas pessoas você ensinou o caminho da vida eterna? Para quantas pessoas você mostrou a sua fé? Para quantas pessoas?
O quanto a tua vida espiritual cresceu, se desenvolveu de culto, através de palestra, de retiro, de seminários, de formação mesmo, teológica, que você investiu no chamado que Deus te deu. O quanto aquelas pregações que você estava nos cultos, que você participou, imaginar que são 52 domingos, você participou, faltando aí 5 domingos, né? 47 domingos, o quanto você cresceu, o quanto você melhorou espiritualmente, o quanto Deus abençoou o teu chamado, meu Deus, o quanto você leu a palavra, aquela palavra enriqueceu você e te transformou. Quanto você é melhor espiritualmente, estamos falando da sua vida espiritual, teu chamado, teu propósito, quanto Deus investiu em você, colocou você perto de pessoas que te ajudaram, você tinha dúvida na palavra, você não sabia muito bem, e Deus de alguma maneira te aproximou para você crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer na fé. E o quanto nesse ano você pode dizer assim, meu Deus, como eu fui longe, como eu cresci, como Deus me proporcionou grandes coisas. Mas depois que você recebeu isso tudo, o que você fez com isso? O que você agiu depois que recebeu isso tudo? Você multiplicou? Você enterrou o talento? Você aumentou o reino de Deus? Você chegou para a sua liderança, para o seu pastor, para o seu líder de célula ou para o teu líder direto e disse, estou aqui, conta comigo, nós vamos aumentar o reino de Deus. O quanto você fez isso, ou você absorveu tudo que Deus te deu e ao invés de se tornar uma bênção, se tornou um peso. Uma pessoa que passou a julgar os outros, passou a dar nota para a pregação, a medir. Não, o louvor de fulano é melhor. O que você fez com aquilo que Deus te deu, porque um dia ele vai estar diante dele, ele vai dizer, eu te abençoei, eu te dei um lugar para você morar, um Brasil, onde você podia compartilhar, podia falar, podia cantar, Bíblia de todo jeito, eu te dei bênçãos financeiras, o que você fez? Meu Deus, acorda, é importante isso aí, sabe? O processo ele vai te fazer enxergar o quanto você está parado, o quanto Deus está investindo em você, você está parado. Eu gosto da Rainha Esther, porque na Rainha Esther, o Mardoqueu, o primo dela, fala assim para ela, né? Ela fala lá que não sabia o que estava acontecendo, que há uma lei que ia acabar com os judeus, uma lei assinada pelo rei, e ele fala assim para ela, pois é. Quem sabe, é o que ele diz, quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Não foi para esse tempo, para esse momento. E você lendo o livro de Esther, você já leu o livro de Esther? Dá uma lida lá que você vai ver que todas as outras moças, elas preparavam para o encontro com o rei. E a rainha Esther, não. Ela caiu na graça do rei. Deus abriu todas as portas. Por quê? Porque tinha um propósito. Ela ser rainha tinha um propósito. Você está onde você está, tem um propósito. O carro que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, os pais que você tem, os pais que você tem, o casamento que você tem, tudo isso tem relação com o propósito de Deus na tua vida. E o que você tem feito com isso? Onde você tem colocado? Qual é o resultado de todo o investimento que Deus te deu? Eu lembro, eu sou aqui de Itaboraí, né? E teve uma época em Itaboraí com muita riqueza, com muita abundância, gente. Quem é de Itaboraí sabe o que eu estou falando, a época áurea do Comperge, isso aí eu não me lembro bem a data, mas acredito que foi coisa de 2017, 16, 14, 15, algo assim. E a gente era muita abundância financeira, era muita mesmo, era muito emprego. Itaboraí se tornou uma cidade assim, aonde você só via carros novos,
povo bonito, com muito dinheiro. O dinheiro fluía na cidade. O Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, ficou instalado aqui em Itaboraí. Então a Petrobras investiu bilhões aqui. Foi uma abundância assim, mas assim, bonita de ver. Você passava nas ruas, nas lojas, e tinha vaga para trabalhar em tudo. Não tinha vaga para vendedor, para pedreiro, para garçom, para tudo. Onde você passava tinha vaga de emprego, e vinha gente de todos os lugares do Brasil e até de outros lugares mais distantes trabalhar aqui. Era interessante isso. Você via assim a abundância que tinha na cidade. Mas de um lado tinha tanta riqueza e o que aconteceu com as pessoas diante de tanta riqueza? Gente, foi uma tragédia para a cidade. Eu vi a minha cidade, eu sou aqui de Itaboraí, eu vi a minha cidade cair num caos de divórcio, de prostituição, de criminalidade, de corrupção. Meu Deus, as histórias eram absurdas. Inclusive pastores, líderes, homens de Deus que se deixavam corromper, vencer por propostas assim inaceitáveis, o pecado mesmo. E aquilo que me causou desespero, porque eu falava com Deus. Eu falei, meu Deus, o que está havendo? Deus falava assim, é para isso que querem tanta abundância? É para isso? Em vez da gente melhorar com a abundância financeira, pioraram. As pessoas pioraram, o índice de divórcio aumentou assustadoramente. As famílias se desintegraram, de vício, de tanta coisa. E aí eu te pergunto, será que não é por isso que muitas vezes Deus não dá muito mais, porque você não tem estrutura? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Deixa eu compartilhar com você uma história de um piano. Eu ouvi essa história, eu li na verdade, num livro, e eu aconselho você a ter esse livro. O livro é A Unção e o Propósito Profético, do autor Marcelo Almeida. A Unção e o Propósito Profético, Marcelo Almeida. Esse livro, dá uma lida nele. Muitas das coisas que a gente está participando aqui, compartilhando, está lá nesse livro. E nesse livro ele conta a história de um amigo que ele tinha, que ele é um pianista renomado, e ele esteve na Áustria, lá na Europa, e ele viu num concerto que ele foi assistir, ele viu um piano muito bonito, muito caro, muito mais perfeito para ele. Ele amou aquele piano, e ele é um cara de muito recurso, né? E ele amou aquele piano, e aquele piano já estava naquele teatro, já tinha 50 anos e fez muitas apresentações, uma afinação perfeita, uma sonoridade perfeita. E aí ele então decidiu comprar comprar aquele piano, da mesmo fabricante, mesma qualidade, as mesmas características. E comprou o piano, e o piano foi transportado aqui para o Rio de Janeiro por container, por navio, e ele aguardou o piano e pagou todo o recurso para o piano e foi lá no Porto do Rio pegar o piano. Quando ele vai buscar o piano, para surpresa dele, o piano está todo arrebentado por causa das chuvas e das tempestades que o navio passou pelo meio do oceano. Houve uma falha lá no container e a água entrou e molhou aquele piano, e aquela madeira e todo aquele instrumento, todo equipamento do piano ficou destruído. Não foi possível usar, e foi ver o piano, e aquele piano saiu do container direto para o lixo. Não teve como salvar, o seguro cobriu tudo, pagou tudo, ficou tudo certo, mas não teve solução nenhuma, não teve jeito. E aí fica a história desses dois pianos. Um piano que por 50 anos na Áustria fez o propósito perfeito pelo qual foi designado. Tocou as mais belas canções e desenvolveu todo o seu propósito. Um segundo piano
cujo destino seria o mesmo, o projeto seria o mesmo, foi criado para fazer isso, planejado para fazer isso, mas o final foi outro, completamente diferente. Lixo. Ao longo da caminhada, ao longo da estrada, ao longo da rota, o destino dele foi modificado. O que era para ser um equipamento que traria expressividade, uma boa música, foi diretamente para o lixo. Essa lição, ela me ensina aí, e eu quero que te ensine a respeito de escolhas. Muita gente boa que foi feita, perfeita por Deus, foi colocado por Deus ali para desenvolver tudo que Deus tinha para ela, em todas as características e componentes, às vezes até mais do que uma grande maioria. Pessoas com uma capacidade espiritual, intelectual, emocional, financeira, familiar, tinha tudo para dar certo, e o final foi o quê? Lixo. Pegou a vida e jogou totalmente fora. Gente que começa bem e termina muito mal. Gente que tem, meu Deus do céu, tem assim as facilidades que Deus privilegia. E o resultado? Escândalo. Resultado? Destruição, morte, destinos completamente diferentes. O que leva uma pessoa a ter destinos completamente diferentes? Escolhas, atitudes, posicionamento. A falta do posicionamento que Daniel tinha, a falta do posicionamento que o José tinha, dizer para aquela mulher de Potifar: não, eu não vou abrir mão do propósito que Deus tem na minha vida. Debaixo, olha o que ela fala para o que é o Daniel, o José fala para a mulher de Potifar: debaixo aqui de toda essa terra eu tenho autoridade, menos sobre você, e por que eu pecaria contra meu Deus? Gente, isso é honra, isso é saber o seu propósito, isso é entender o direcionamento. Por que eu vou me corromper? Por que eu vou abrir mão de tudo aquilo que Deus tem para mim? É bom você refletir isso, porque você está numa caminhada, você está vendo as negociações, vai aparecendo ao longo do caminho quem é você. Ninguém precisa ver, mas Deus está vendo. A gente tem exemplo de pessoas cujas escolhas destruíram o seu propósito. O Adão, por exemplo. Adão foi feito para governar. Adão foi feito para estabelecer uma linhagem santa aqui na terra e restaurar aqui tudo aquilo que Satanás roubou com a sua queda. E qual foi a decisão de Adão? A sua omissão. Na hora que a Eva estava sendo assediada por aquela serpente ali, alguns historiadores eles constroem essa história. Eu acho interessante que ela não aparece do nada falando, ela vai aos poucos, ela vê a Eva observando. Satanás vê a Eva observando o que atraía, e viu que aquela serpente, alguns dizem que ela voava, né? Que ela voava, e no seu voo bonito, a luz do sol brilhava ali, chamava a atenção pela diferença das cores que ela tinha. E aos poucos ela voa, ela se aproxima sem pressa e vai conversando. E no diálogo ele vai deturpando, vai roubando, vai manipulando, vai conquistando, hipnotizando, vai tirando ali aquela distância. E aos poucos, não é com pressa, você vê uma Eva que cai, um Adão omisso, um Adão que se acomoda, um Adão que culpa a esposa, um Adão covarde, um Adão irresponsável. Um cara que tinha o que ninguém teve até hoje. Ninguém teve o que Adão teve. Um relacionamento direto com Deus e falar com ele desse jeito, a não ser Jesus. Um cara que tinha autoridade, ele brilhava, ele passava, a Bíblia diz que ele tinha domínio sobre todas as coisas. Adão, ele passava pelos matos, pelas florestas, afora, e o leão, o urso, o que for, o predador que tivesse, tinha que respeitar a autoridade que estava sobre Adão, e Adão perde isso.
Ele perde porque foi das escolhas dele, ele escolheu isso, escolheu a omissão. A gente pode ter outros como Saul, como Judas. O Judas é um exemplo interessante. O projeto de Satanás não era Judas, era Pedro. Porque Pedro era precipitado, Pedro era impulsivo, Pedro falava sem pensar, Pedro era o cara que era emocional demais, que agia, né, assim, impulsivamente. Satanás estava tentando manipular Pedro para cair nisso. E quem cai nessa armadilha? O Judas, porque veja que Jesus disse para Pedro assim: Satanás tentou cirandar contigo, eu não deixei. E o Judas começou, Judas era Judas Iscariote, da cidade de Iscariote. Ele viu que andar com Jesus não era muito bem o projeto dele, porque ele vinha de uma família rica, de comerciantes, e ele viu que Jesus não se importava com status social, com a riqueza. O dinheiro que entrava, Jesus gastava, do nada, paga para todo mundo isso aí. Compra pão para todo mundo, vamos. E entrava bastante dinheiro porque as pessoas investiam em Jesus, eram gratas a ele pelas curas, pelos filhos, pelo filho curado, pela família curada. E aí o Judas, a Bíblia diz isso lá, que ele roubava, ele não via futuro. Ele pensou assim: bem, eu vou vender ele, vou tirar um dinheiro aí, ninguém vai prender esse cara, porque até agora não prenderam. Eu saio com o meu dinheiro na mão, a culpa é de vocês não conseguem prender o cara. E ele vende Jesus, ele vende pelo preço de um terreno, 30 moedas de prata. E aí, o que acontece? Jesus se cala, Jesus não diz nada. Uau, nada. Quando Jesus não diz nada, a casa cai, porque o Judas não esperava essa atitude. Por várias vezes tentaram prender Jesus, por várias vezes tentaram prender e não conseguiam. E agora, mais uma vez, nessa vez Jesus se cala e se entrega. E a culpa passa a ser quem de Judas. Judas enlouquece, Judas fica mal e tenta aquele fim dele. Agora imagina comigo um cara que andou com Jesus, recebeu autoridade sobre demônios para curar enfermidades. Tudo ele presenciou, tudo ele teve, recebeu ali. Ele recebeu, todo o treinamento estava com ele. Ele seria um apóstolo, um grande líder, a igreja cresceria através dele. O que ele preferiu, gente? Preferiu isso. O propósito foi frustrado. Embora o destino que ele teria seria o destino como os outros tiveram, de honrar, de aumentar o nome do Senhor, de seguir as escolhas dele. Escolha seu propósito, escolha sua fé, escolha seguir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, bom ter você aqui, abençoe sua casa, a gente vai orar agora. E em nome de Jesus, eu abençoo tua vida. Ora por mim hoje à noite, a gente vai estar lá em Três Rios, falando a palavra de Deus, pregando. Então, ora por mim, me ajuda. Amém? Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar aqui, em nome de Jesus, compartilhando a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo, pela oportunidade. Sê conosco, Jesus. Nos guarda, nos ajuda a escolher sempre a Ti. Escolher Tua vontade, escolher Teu desejo, Senhor. Guarda nossas vidas. Eu abençoo cada um dos Teus servos que estão aqui, que vão assistir essa live, Senhor, que vão participar dela. Ó Deus, que a Tua bênção os alcance. Dá-nos um dia maravilhoso, nos guardando, Jesus, nos livrando, Pai, de todo o mal. Te agradeço pelo Teu carinho, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.